Quando não se sabe combater o mérito, quando não se sabe responder o fato, ataca-se o interlocutor, ataca-se o mensageiro. E se Vossa Excelência quer colocar que o grupo que eu represento com muito orgulho, sou fundador e coordenador nacional do Movimento Brasil Livre, desestabiliza a democracia brasileira, me perdoe. O governo que Vossa Excelência faz parte teve diversos membros aí condenados por implementar uma ditadura da propina em relação a este Congresso Nacional e aí sim solapar a nossa democracia e com muito orgulho derrubamos esse governo. Então agora eu passo a palavra ao deputado Kim Kataguiri. Senhora Presidente, senhor Ministro, questões sobre requerimento eu irei fazer, mas também farei questões de fora do requerimento. Regimentamente, Vossa Excelência, sinta-se confortável para responder os questionamentos que achar conveniente. Primeiro ponto, é um ponto que eu desejo reforçar, porque eu acredito que Vossa Excelência não tenha respondido de maneira satisfatória, que é sobre o sumiço de Vossa Excelência quando da vinda do ditador Nicolás Maduro ao nosso país, né? O Conselho de Direitos Humanos da ONU atestou que em um ano você teve 9 mortes perpetradas pelo governo, pelo Estado venezuelano, 58 prisões arbitrárias, 28 casos de tortura e mais centenas de relatos de casos de violações a direitos humanos. Eu quero deixar aqui bastante claro, uma coisa é uma relação institucional e comercial de um país com outro. Outra coisa é endossar politicamente o regime de determinado país, que é o que o presidente Lula faz, diferente das relações institucionais. Então, o meu primeiro questionamento é: por que não houve condenação por parte de Vossa Excelência em razão do cometimento de crimes de tortura, de prisões políticas no regime venezuelano, quando inclusive dentro do próprio Mercosul nós fomos pressionados por lideranças de esquerda, como o presidente Gabriel Boric do Chile, a termos um posicionamento mais duro e sério para que haja eleições livres e democráticas na Venezuela e seus opositores não sejam caçados. Um outro ponto que eu queria questionar a Vossa Excelência é em relação ao aumento do número do cometimento de crimes de estupro, que bateu recorde neste ano, desde que assumiu o governo Lula, do qual Vossa Excelência faz parte. O número só aumentou e não houve nenhuma política pública efetiva. E eu entendo que não faz parte apenas do Ministério de Vossa Excelência, mas também das mulheres, da segurança pública, da justiça e de diversos outros, de agir de maneira integrada para diminuir esses números. E eu pergunto a Vossa Excelência, eu apresentei um projeto para dobrar a pena em todas as hipóteses. Na hipótese do estupro apenas puro e simples, por assim dizer, do estupro com lesão grave, do estupro contra vulnerável. A maior parte dos estupros são contra vulneráveis, são contra menores de idade. Eu pergunto a Vossa Excelência se Vossa Excelência se filia à corrente de determinada corrente filosófica do direito ou das esquerdas, que entende que um estuprador é possível que ele seja ressocializado e que, portanto, seria contra o viés do meu projeto, ou que entende que não. Tem o meu entendimento de que o estuprador não é um sujeito que pode ser ressocializado, não é um sujeito que pode ser reintegrado na sociedade, que por isso deve permanecer o máximo de tempo possível na cadeia. Esses seriam os primeiros questionamentos, ministro. Eu vou pegar o final daquilo que o senhor disse, né? O senhor, ao final da sua reflexão sobre a sua proposta de lei, o senhor disse que é o jeito que o senhor pensa, que pensa de maneira diferente, enfim. E eu, para responder as questões, eu já inicio dizendo o seguinte: certamente, falo isso com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência, nós somos homens de concepções muito diferentes de mundo. E que bom que assim o seja, que estamos aqui conseguindo debater e falar no mesmo ambiente, de maneira muito urbana e cordada. Agora, o senhor fala sobre o meu sumiço. Eu quero dizer para o senhor o seguinte, e acho que isso é uma questão retórica por parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe que não sumi. Eu vi que o grupo que o senhor faz parte começou... me mandaram isso, né? Que eu sumi. Na verdade, não sumi, eu estava no Brasil, obviamente. Enfim... Só que eu não sou o condutor da política externa brasileira, para começar. E, segundo lugar, a política brasileira ela é regida por uma série de ditames constitucionais, no artigo 4º da Constituição, que o senhor certamente conhece, e que dizem que o Brasil ele deve se esforçar para estabelecer o diálogo, né, falando de maneira grosso modo, entre todos os países e buscar a paz, o entendimento. Uma vez que há um conflito que envolve o governo da Venezuela, um governo que faz parte da América do Sul, e o Brasil não deixa de reconhecer a violação de direitos humanos que ocorre na Venezuela, reconhece, assim como reconhece também na Arábia Saudita, assim como reconhece nos Estados Unidos, com a política migratória, e assim como reconhece dentro do seu próprio território. É por isso que nós temos uma série de políticas para minorias, porque nós reconhecemos que o Estado brasileiro viola sistematicamente direito de minoria. Então, nesse sentido, o diálogo com o presidente da Venezuela ou com outros presidentes, ele visa justamente estabelecer aquilo que está previsto no artigo 4º da Constituição, que é a participação do Brasil no cenário internacional com uma postura dialógica. Eu já disse ao senhor e quero repetir, houve uma mesa que foi criada em conjunto com uma série de países e esse conjunto de países determinou
deputado, determinou não, ou seja, estabeleceu uma resolução conjunta de que ia se estabelecer um diálogo, inclusive com a oposição venezuelana, para se chegar a um bom termo em relação ao que acontece lá. Eu acho que essa é a melhor maneira de resolver conflitos, sem sangue, sem morte, sem destruição. Então, eu quero dizer, são posturas diferentes, são visões de mundo que temos de maneira diferente, mas eu quero dizer que a visão de mundo que eu expresso é a visão que é zara do artigo 4º da Constituição Federal e que deve, independente da minha vontade, ou de qualquer outro dirigente ou homem público, conduzir a política externa do Brasil. Primeiro, ministro, eu acho que Vossa Excelência, quando eu fiz essa afirmação, estava distraído. Eu disse que não negava a importância de relação institucional e de relação comercial com outros países, independentemente dos seus regimes. Como dita a Constituição, como Vossa Excelência mesmo disse, o que eu condenei foi o endosso político ao regime venezuelano que há por parte do presidente Lula. E o sumiço, e que nós denunciamos de Vossa Excelência, evidentemente Vossa Excelência sabe que não é um sumiço de fato, não é um sumiço do espaço-tempo, é um sumiço midiático político, de falta de posicionamento, de falta de ser vocal, como Vossa Excelência é em tantas matérias, deixou de ser quando um ditador sanguinário teve o seu regime endossado politicamente, pessoalmente, pelo nosso presidente da República, que é o seu chefe. Também não houve resposta, senhor ministro, em relação à questão do estupro, em relação às políticas públicas de combate ao estupro, e se há o entendimento por Vossa Excelência de que um sujeito que comete um crime de estupro pode ser ressocializado, deve se retornar à sociedade, o Estado deve empreender esforços e recursos para que alguém que cometa um estupro volte a conviver em sociedade, ou se não, se esse sujeito, como eu defendo em meu projeto, coloquei na minha primeira fala, deve ficar preso o máximo de tempo possível. Outro questionamento que gostaria de fazer a Vossa Excelência, senhor ministro, é sobre o Tribunal Penal Internacional. O presidente Lula já aventou a possibilidade, e o Partido dos Trabalhadores já denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. E o próprio presidente Lula já falou sobre o Tribunal Penal Internacional, sobre a possibilidade dele prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que quando questionado sobre a vinda de Putin ao Brasil, que é um sujeito que, segundo o Tribunal Penal Internacional, deve ser preso, e o Brasil é signatário do acordo que constituiu o Tribunal Penal Internacional, ele disse que desconhecia o tribunal. Então, primeiro, uma mentira, porque ele já havia citado a existência do tribunal previamente. E o segundo ponto foi a afirmação do ministro Flávio Dino, e para não ser leviano aqui, eu vou repetir ipsis literis o que ele disse. Em algum momento, o Brasil pode rever a adesão a esse acordo, falando sobre o Tribunal Penal Internacional. Uma das funções primordiais do tribunal, senhor ministro, é preservar os direitos humanos e é condenar quem fere direitos humanos, como é o caso do presidente Putin, que invadiu uma nação soberana, uma nação pacífica, e que o Brasil se negou a conceder sequer blindados Guarani, não para guerra, mas para ajudar feridos, para ajudar ajuda humanitária para aqueles que estavam sofrendo com a guerra e estão sofrendo hoje com a guerra na Ucrânia. Esses blindados não tinham caráter militar, mas ainda assim o presidente Lula se negou a dar essa ajuda a este país e nós sofremos as sanções internacionais em razão disso. Então eu pergunto a Vossa Excelência, Vossa Excelência corrobora a afirmação do ministro Flávio Dino da possibilidade de nós sairmos do Tribunal Penal Internacional para receber Putin, que também é um ditador, no nosso país, sem que o nosso país tenha obrigação de prendê-lo, justamente porque nós somos signatários do acordo? Em outro ponto, quero questionar a afirmação do presidente da República, e você diz, olha, não é meu papel questionar afirmações sobre o presidente da República. Olha, acredito que o ministro dos Direitos Humanos, ele deve sim prezar pelos direitos humanos dentro da esplanada dos ministérios e dentro do Palácio do Planalto e em alinhamento com o governo de maneira geral. O presidente Lula disse que o conceito de democracia é relativo, tentando relativizar a ditadura que existe na Nicarágua, porque ele compara o Ortega a Angela Merkel, realidades absolutamente distintas, ao mesmo tempo que tenta relativizar também a ditadura na Venezuela. Na minha visão, a afirmação do presidente Lula faz sentido vindo de alguém que relativizou a democracia no seu próprio país, impondo uma ditadura da propina, submetendo o poder legislativo ao poder executivo, pagando mensalmente dinheiro, mesada, para os deputados votarem os projetos do governo, o que é deturpar absolutamente o processo democrático e violar a democracia e relativizar a democracia. Eu queria saber a opinião de Vossa Excelência em relação a isso. E quero manifestar, aproveitando que parte do meu tempo é tempo de liderança e de livre manifestação, e lamentar que haja parlamentar aqui que tenha afirmado, que tenha exaltado Che Guevara, que foi uma figura homofóbica, que foi uma figura racista, sanguinária, uma figura xenófoba. E digo, de minha parte, nem Ustra, nem Che Guevara, nem ditadura de direita, nem ditadura de esquerda, eu tenho um compromisso com a democracia. Agora, o que eu questiono, senhor ministro, a política que eu enxergo no discurso, por exemplo, que levou a eleger o presidente Lula, de diversidade, de participação dos negros e de participação
participação das mulheres. Hoje, no Supremo Tribunal Federal, nós temos uma maioria de homens brancos, héteros, cis, ricos, nomeados pelo Partido dos Trabalhadores em sua maioria. E o presidente Lula nomeou mais um deles, o ministro Cristiano Zanin. Além disso, ainda afirmou que não vai adotar nenhum critério, e eu defendo que não se adote nenhum critério de raça nem de gênero para se indicar o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero questioná-lo se isso vai em linha ou se isso não contradiz o que Vossa Excelência diz de colocar negros e mulheres em espaços de poder, se o que o presidente Lula está fazendo no Supremo Tribunal Federal não vai exatamente contra aquilo que Vossa Excelência prega. Deputado, o senhor fez uma série de questões e eu não sei se vou conseguir responder todas as questões que o senhor me formulou, mas estou à disposição, obviamente, para poder responder essas questões, ou pelo menos, não sei se conseguirei responder mesmo com mais tempo, mas eu farei, se possível. O senhor falou de sanções internacionais do Brasil por conta do não apoio do Brasil à Ucrânia. Eu queria depois que o senhor me dissesse quais foram essas sanções internacionais. Embargo alemão. Quais são as internacionais? Não, porque vejam só. Porque o que eu acho importante aqui é que nós possamos entender, primeiro, qual que é a posição verdadeira do Brasil em relação à guerra da Ucrânia. E, mais uma vez, nós temos posições diferentes sobre a condução da política externa brasileira. O que demonstra também que nós temos uma diferença ideológico-política muito acentuada. Agora, o presidente Lula, no seu último discurso na ONU, ele disse o seguinte: a guerra da Ucrânia escancara a nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. Eu mesmo já tinha escrito um artigo na Folha de São Paulo no ano passado dizendo a mesma coisa. E ele diz: não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz, que deve ser, obviamente, o objetivo de todos aqueles que acreditam no mundo em que haja uma concertação em torno do diálogo e da paz. E ele termina dizendo: mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. É isso. O ministro embaixador Mauro Vieira, em audiência no Senado Federal, ele disse o seguinte: com relação ao conflito em curso na Ucrânia, temos buscado manter uma posição equilibrada, mas sobretudo construtiva. Condenamos a violação da integridade territorial ucraniana, condenamos no Conselho de Segurança da ONU, assim como na Assembleia Geral das Nações Unidas. Ao mesmo tempo, nos posicionamos contra as tentativas de isolamento da Rússia nos foros internacionais por um motivo muito simples: porque diminuem o espaço de diálogo e reduzem a chance de uma solução negociada do conflito. E foi nesse sentido que as manifestações sobre o Tribunal Penal Internacional foram feitas. Eu respondi essa pergunta antes e já me manifestei sobre isso na imprensa até de maneira exaustiva. Eu disse o seguinte: sob o ângulo institucional, e foi assim que me manifestei, em momento algum o Brasil deliberou formalmente ou sequer discutiu a saída do Brasil do Estatuto de Roma, ainda mais à luz de uma situação hipotética de cumprimento de mandado de prisão em solo brasileiro, porque eu não sei se você certamente sabe disso. Ainda que haja mandado internacional expedido pelo Tribunal Penal Internacional com base no Estatuto de Roma, isso tem que passar pelas instâncias do Judiciário brasileiro. Então quem decide isso não é exatamente o presidente da República, se vai prender ou se não vai prender. E o presidente, no dia seguinte, ele refez a sua declaração e eu também disse isso. E ele disse: acho que críticas às relações assimétricas de poder e à instrumentalização dos direitos humanos. Esse é o ponto. A crítica às relações assimétricas de poder é o que acontece no campo dos direitos humanos. O ministro Silvio Almeida se ensaboou inteiro e não respondeu objetivamente as perguntas que eu fiz. Vocês viram aí, principalmente uma pergunta que era muito simples de se responder e que eu insisti nela, sobre estupro. O número de estupros no Brasil, a gente está falando com o ministro de Direitos Humanos. Na minha avaliação, não há violação de direito humano pior do que cometer um crime de estupro. Ou há raríssimos outros casos em que algo tão brutal viola um direito humano. E, portanto, deve ser combatido. Pois muito bem, durante o governo Lula, o número de estupros bateu recorde, principalmente contra vulneráveis, principalmente contra crianças menores de idade, de 14, de 12 anos de idade. E eu apresentei o projeto de lei para dobrar a pena para estupro, seja o estupro com lesão corporal grave, seja contra vulnerável, em qualquer hipótese, dobrar a pena mínima e a pena máxima para estupro, porque eu não acredito que um estuprador possa ser ressocializado. Eu perguntei para ele: você concorda com essa linha de raciocínio e acha que o estuprador tem que apodrecer na cadeia ou não? Você acha que o estuprador pode ser ressocializado? Não respondeu, porque a gente sabe que a resposta é óbvia. Ele acredita na ressocialização, como a maior parte das esquerdas concordam com a ressocialização, independentemente da brutalidade do crime que tenha sido cometido. A gente sabe a opinião do ministro, mas é que ele não quis externar, evidentemente, para não entrar em polêmica e não perder eleitorado para si e para o seu governo. Passo agora a palavra ao deputado Kim Kataguiri. Senhora presidente, senhor ministro, antes de fazer os questionamentos em relação ao requerimento, eu vou questionar o ministro em relação à exposição inicial dele.
O ministro colocou, e é de fato o papel do ministro dos Direitos Humanos fazer visitas e conhecer o sistema prisional brasileiro, que já visitou 13 presídios diferentes nesse ano. Quero questionar o ministro quantas associações de vítimas de crimes ou quantas vítimas de crimes foram recebidas ou foram visitadas pelo Ministério, se há essa preocupação, porque eu apenas escutei no final da exposição de Vossa Excelência, ministro, essa preocupação com, olha, agora no final do ano, depois de todo o trabalho do Ministério, que nós vamos lançar um observatório e uma política para as vítimas de violência. Agora, no final do ano, nós vamos vamos lançar um programa para olhar e para cuidar dos policiais que são trabalhadores e são trabalhadoras. Vossa Excelência também coloca que este é um governo que tem como uma das suas marcas a defesa da democracia. E eu quero questionar Vossa Excelência em relação a esse episódio da Dama do Tráfico. Ministros do governo e parlamentares da base do governo, importantes parlamentares da base do governo, passaram a atacar e promover uma campanha difamatória contra jornalistas do Estadão e contra a própria editora do Estadão, espalhando a notícia falsa de que ela teria sido denunciada pelo Ministério Público do Trabalho por coagir os seus funcionários a buscar furos de reportagem contra o governo, o que evidentemente é falso, mas isso foi afirmado por parlamentares da base do governo e por ministros por parte do governo. E a liberdade de imprensa, sabemos, ministro, é um direito humano fundamental. E eu não vi nenhuma manifestação, pode ser que tenha sido um erro, um lapso meu, mas eu não vi nenhuma manifestação por parte de Vossa Excelência ou de vosso Ministério em solidariedade a ataques difamatórios, criminosos, injustos contra a editora do Estadão, Andresa Matais, e também contra os, salvo engano, os dois autores da reportagem, os jornalistas André Chalders e também Tássio Lohan. Também quero questionar, senhor ministro, sobre as fotografias postadas pela Dama do Tráfico depois de reunir com a coordenadora do Gabinete da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos Humanos, que mostra que a relação do Ministério com a Dama do Tráfico, que é membro do Comando Vermelho, não se resume a este evento colocado como um evento isolado. No caso do Ministério da Justiça, nós temos a informação oficial de que por quase 3 meses os servidores do Ministério da Justiça trabalharam nas demandas dessa ONG do Comando Vermelho. Eu quero questionar a Vossa Excelência se houve algum tipo de trabalho, se houve alguma recepção de demanda dessa ONG por parte do Ministério de Vossa Excelência, quais foram essas demandas e se servidores trabalharam em cima dessas demandas, como a gente viu acontecer no Ministério da Justiça, principalmente dada essa recepção que eu coloquei a Vossa Excelência da coordenação do Gabinete da Secretaria Nacional de Promoção aos Direitos Humanos. Também gostaria de questionar a Vossa Excelência sobre o enfrentamento ao crime organizado. A gente sabe que o crime organizado no Brasil administra os presídios, e Vossa Excelência disse que esteve em 13 presídios diferentes, e quero questionar qual é a política que está sendo tomada pelo governo, quais são as políticas que estão sendo tomadas pelo governo para enfrentar o crime organizado, principalmente dado que eles administram os presídios e que os chefes do crime organizado no Brasil muitas vezes lideram o crime de dentro desses presídios. E o que está sendo feito também para combater o crime organizado de dentro das instituições públicas, de gente com mandato, de gente com representação institucional. Nós temos, só para citar um exemplo, no meu caso, a cidade de São Paulo, do estado, capital do estado que eu represento, nós temos um caso que está sendo investigado pela Polícia de São Paulo, em que a Polícia de São Paulo acusa o ex-líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal de mandar matar o seu próprio assessor para pagar uma dívida de sangue com o PCC, porque este ex-assessor deste parlamentar teria parado de repassar propina, para o PCC e repassar apenas para aquele vereador. E um outro ponto que Vossa Excelência colocou, de que enquanto nós estamos aqui, tem crianças sem creche, tem filas e hospitais. Aproveitando a afirmação de Vossa Excelência, quero saber a manifestação sobre o corte de 3 bilhões e 800 milhões de reais dos hospitais promovidos pelo governo Lula e também do material didático promovido ambos pelo governo representado por Vossa Excelência, enquanto a dívida de 7 bilhões de reais foi perdoado por parte de empreiteiras corruptas recentemente em iniciativa do governo de que Vossa Excelência faz parte. São os questionamentos, ministro.
Deputado Kim, boa tarde. Eu acho que em relação à questão relacionada ao recebimento da senhora Luciene no Ministério, eu acho que já falei a respeito de todos os regramentos, de tudo que aconteceu. Eu já respondi a sua questão. Em relação ao recebimento dessas pessoas em agendas no começo do ano, eu quero lembrar que essa mulher tinha uma sentença absolutória. Ela só veio ser condenada agora no fim do ano. Ela era representante indicada por associações. Agora, uma coisa que eu preciso dizer, e eu já respondi, como eu já disse a sua questão, eu já imaginava que o senhor não consideraria suficiente a minha resposta, até porque o senhor, da última vez que eu estive aqui, o senhor foi muito cordato comigo, né? Falamos e depois o senhor faz videozinhos, cortezinhos para dizer que venceu o debate. E isso é tipicamente do grupo que o senhor, do grupo de extrema-direita, isso é uma opinião política minha, do qual o senhor é um dos líderes, e que tem como algo usual fazer insinuações difamatórias como essa que o senhor faz agora a meu respeito. Então o senhor vai recortar esse vídeo e dizer que venceu um debate que o senhor nunca se propôs a fazer. E eu não fico surpreso com isso também, com a sua postura. Como eu já disse, o grupo ao qual o senhor pertence é um grupo que é um dos maiores responsáveis pela desestabilização da democracia brasileira nos últimos tempos e, além disso, é um grupo também responsável pela deterioração do debate público no Brasil. O que já foi reconhecido... Não, desculpe. Não, ministro, me desculpe. Não, desculpe. Para dizer que eu acho que não é o seu papel aqui a senhora está me interrompendo. Eu estou interrompendo. A senhora está me 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 interrompendo. Não seja machista, ministro. Respeita a presidente da comissão, ministro. Respeita a presidente da comissão. Respeita a presidente da comissão, ministro. Ministro, eu sou a presidente dessa comissão, sou eu que conduzo. Eu estou interrompendo porque o senhor passou da sua resposta para ataque a grupo, ao parlamentar e a grupos políticos. O senhor não está aqui. O senhor é ministro do Brasil inteiro. O senhor é ministro de todo o Brasil, toda a população, direita, esquerda, centro. Eu estou interrompendo como presidente, é meu direito fazer isso, porque o senhor não pode atacar grupos políticos aqui dentro. Isso aqui é um parlamento. Isso aqui é uma casa plural. E não é o seu papel como ministro de Estado, sou não ministro de governo, sou ministro de Estado, por favor, não é esse papel atacar grupos políticos. Responda ao deputado Kim sem acusações aos parlamentares. Eu tenho o direito de me posicionar politicamente porque fui vítima de ataques. E posso mostrar aqui, o deputado faz uma série de videozinhos, coloca aqui uma série de posts atacando a minha honra, fazendo insinuações, e, portanto, eu tenho o direito de responder na condição de ministro de Estado que sou. Não vou aguentar esse tipo de ofensa que o deputado faz de maneira sistemática. Quero reafirmar o que disse. O deputado, ele vem atacando, fazendo insinuações que considero eu que são insinuações de caráter criminoso. Deputado, inclusive, é o seguinte, se o senhor acha que há alguma coisa de errado com as condutas que são tomadas pelo Ministério, tome as providências cabíveis. Caso contrário, o senhor estará prevaricando. Tome as providências que tem que tomar. Aliás, eu gostaria de aproveitar esse momento e deixar minha solidariedade com alguém que vem sendo atacado sistematicamente pelo senhor e pelo seu grupo. Pelo seu grupo. Aliás, vou reformular o que eu disse, não é pelo senhor, pelo seu grupo. Por um ex-membro do seu grupo, com quem o senhor disse que tem afinidades ainda em nota pública, que é o padre Júlio Lancelotti. Eu quero aqui franquear minha solidariedade com o padre Júlio Lancelotti, que tem sendo vítima de ataques covardes por parte de um ex-membro do seu grupo, e que não aceita o trabalho que faz o padre Júlio Lancelotti. Deputado Kim, 1 minuto para a sua réplica. Pedir para agregar o tempo de liderança, presidente? Pois não. Vamos lá. Do chilique aqui do ministro. Bom, o primeiro ponto que eu preciso colocar... Me perdoe. Primeiro ponto que eu preciso colocar... A palavra está comigo, deputado Sola. Eu estou lhe pedindo... Deputado Sola, por favor, dirija-se a essa presidência, que a presidente toma providências. Dirija-se a essa presidência. Estou pedindo a questão de ordem, presidente. Questão de ordem, qual é o artigo, deputado? Não, questão de ordem no meio da fala de outro deputado não existe. Ele está na réplica. Por favor, deputado Kim. Não existe questão de ordem no meio da fala do deputado. Está parteando. Eu não entendo esse desespero que está permeando aqui, parece, esse desequilíbrio que está permeando o debate aqui por parte do ministro, por parte de deputados da base do governo. Primeiro, porque, senhor ministro,
Vossa Excelência está mais do que convidado a se inscrever no meu canal, clicar no sininho para receber as notificações, porque lá eu coloco o vídeo na íntegra. Se Vossa Excelência só assiste rede social de recortes, Vossa Excelência apenas encontrará recortes. Agora, se quer ver todos os vídeos na íntegra, todos os debates com todos os ministros, eu publico na íntegra no meu canal do YouTube, que é uma rede de vídeos longos. Então, se Vossa Excelência quiser assistir ao nosso debate, fazer parecer que vence, não. A pessoa assiste o debate na íntegra e ela tem opinião própria. Evidentemente que eu vou postar nas minhas redes sociais os debates do qual eu faço parte, e nada mais além disso. Outra relação, um ponto que, bom, vários questionamentos ficaram sem resposta, né? Vossa Excelência não falou sobre a preocupação com as vítimas de crimes, Vossa Excelência não falou sobre o combate ao crime organizado, Vossa Excelência não falou sobre a reunião, né, da coordenadora, né, do Ministério de Vossa Excelência com a ONG do Comando Vermelho. Vossa Excelência também não falou sobre o corte de 3 bilhões e 800 milhões de reais em saúde, em livros didáticos e o perdão de 7 bilhões para empreiteiras corruptas. Vossa Excelência não falou sobre o vínculo de parlamentar petista acusado pela Polícia Civil de São Paulo de envolvimento com o PCC e de repasses para o PCC e de mandar matar, inclusive, um ex-assessor justamente para pagar, essa dívida de sangue com o crime organizado. Colocou que eu faço insinuações difamatórias, que eu estaria prevaricando. Ora, ministro, se eu estou cometendo tais ilegalidades, seja no âmbito criminal, no âmbito civil, Vossa Excelência já teria, não tenho a menor dúvida, me processado faz tempo. Não processa porque sabe que esses crimes, essas difamações, essas injúrias... Pedir para a equipe técnica que dê um jeito nisso. A gente está aqui com esse... Estão todos assim. Estão todos. Então, senhor ministro, Vossa Excelência colocou que eu faço insinuações difamatórias, o que eu poderia até estar prevaricando, né, se não tomasse uma atitude contra o Ministério de Vossa Excelência. Pois, muito bem, então, Vossa Excelência pode ingressar com ações judiciais contra mim, pode me processar contra todas essas insinuações que Vossa Excelência acredita serem difamatórias, não é isso que Vossa Excelência colocou no início da sua exposição? Vou processar todos aqueles que têm me difamado, que têm me atacado. Pois, muito bem, se eu disse alguma mentira sobre Vossa Excelência, eu desabonei a honra de Vossa Excelência de alguma maneira com uma notícia falsa, aponte essa notícia para o judiciário que eu serei condenado e serei obrigado a me retratar e a indenizá-lo. Mas Vossa Excelência não o fará porque vai perder. E sabe que perderá. Sabe que não há mentira. Sabe que não há prevaricação ainda. Não sei de onde Vossa Excelência ainda retirou. Me processe então também. Faça uma representação ao Ministério Público por eu estar prevaricando, para eu ser preso por prevaricação. Vossa Excelência não vai fazer porque sabe que aí sim Vossa Excelência será processado por denunciação caluniosa. Porque sabe que não há crime algum. E isso está muito mais do que claro, né? Então, todo esse desequilíbrio e não responder todas as perguntas incômodas ao Ministério, que coloquei com muita tranquilidade, coloquei com muita serenidade, né, para Vossa Excelência, não foram respondidas porque Vossa Excelência não possui as respostas, porque todas essas respostas não podem ser dadas. Todas essas respostas Vossa Excelência não tem, porque são notícias e são fatos desabonadores ao governo, ao Ministério de Vossa Excelência, a Vossa Excelência pessoalmente, que não há resposta. Quando não se sabe combater no mérito, quando não se sabe responder o fato, ataca-se o interlocutor, ataca-se o mensageiro. E se Vossa Excelência quer colocar que o grupo que eu represento com muito orgulho, sou fundador e coordenador nacional do Movimento Brasil Livre, desestabiliza a democracia brasileira, me perdoe. O governo que Vossa Excelência faz parte teve diversos membros aí condenados por implementar uma ditadura da propina em relação a este Congresso Nacional e aí sim solapar a nossa democracia e com muito orgulho derrubamos esse governo.